Olá pessoal, vamos ver mais uma aula de treinamento desportivo, vamos fazer a parte 2, tá? A gente começou aí com a parte 1, onde a gente falou o fundamento, né, da periodização, vamos sobre micro, macro e mesociclo, tá legal? Agora a gente vai falar um pouquinho mais especificando cada etapa, a importância da intensidade, do volume, né, da duração para essa fase de periodização do treinamento, ok? Vamos então continuar. Bases científicas da planificação do treino. Prescrever individualmente a sessão de treino baseando-se nas respostas biológicas do atleta, na medida do possível. Então, aquilo que a gente já comentou nos princípios, né, que é prescrever individualmente, respeitar a individualidade biológica, tá? E isso é importantíssimo. Conhecer de modo objetivo o tempo necessário para que um desportista se recupere depois de realizar diferentes sessões de treinamento. Então, letra B aqui fala da questão da adaptação. Então, como é importante, né, entender quanto tempo cada atleta leva para poder se adaptar a um estímulo. Tá legal? Letra C. Conhecer com critérios concretos os efeitos físicos e fisiológicos que se produzem em uma fase de várias semanas de treinamento. Então, justamente é importantíssimo saber a teoria da combinação, né, das capacidades físicas. Então, muitas vezes que você faz um treinamento misto, onde você envolve a parte aeróbia, a parte muscular, né, trabalhos específicos de coordenação motora, é importantíssimo saber como que essa combinação pode ser realizada para você não atrapalhar a melhora ou o ganho de condicionamento físico de cada capacidade, tá? Então, muitas vezes a gente faz o treinamento concorrente, que é colocar, por exemplo, uma atividade muito aeróbica numa sessão onde você está buscando ganho de massa muscular, hipertrofia. Isso faz com que seja feito um trabalho concorrente e o indivíduo, o atleta, muitas vezes pode não ter ganhos significativos de performance em virtude dessa concorrência. Prescrição da sessão de treino, né? Como você graduar a questão de intensidade e duração. O atleta de alto nível tem uma margem de progressão da sua condição física muito limitada e realiza treinos cada vez mais intensos e frequentes, com o risco de que a recuperação seja insuficiente e a marca esportiva estanque ou regrida, né? Então, o que acontece? Justamente hoje tem uma tendência a usar o treinamento de alta intensidade com muita frequência. Então, sempre o desportista está treinando mais e numa intensidade maior. Então, isso pode, em alguns momentos, ser perigoso para que ele não consiga melhorar seus resultados e até pior, consiga ter sintomas, né, de overtrainer e aí regrida dentro dos seus resultados, tá? Deste modo, é muito importante que os técnicos saibam discernir com precisão a dinâmica da intensidade e da duração do exercício, segundo a solicitação das diferentes vias metabólicas de produção de energia e uma determinada solicitação do sistema neuroendócrino. Então é muito importante, além de dosar as cargas dentro do treinamento, saber como que seu atleta está respondendo. Então o sistema neuroendócrino, né, que é responsável, né, por liberar os hormônios em relação à melhora do corpo, né, em relação ao ganho de massa muscular ou até um ganho de performance, de recuperação, depende muito desse sistema neuroendócrino estar funcionando corretamente, estar funcionando de uma maneira equilibrada. Então, desde a alimentação até o descanso, tem que estar equilibrado para que ele obtenha performance. Então, nós temos dois tipos de intensidade que nós temos que relevar e saber muito trabalhar, né, com elas. Então, a intensidade constante e a intensidade diferenciada. Vamos ver um pouquinho sobre a intensidade constante. Podemos definir dois limites de intensidade, né? Correspondente ao limiar aeróbio e o correspondente ao limiar anaeróbio. Tá? Então, os exercícios realizados a uma intensidade limiar aeróbio corresponde a uma intensidade aproximada de 80 a 85% do limiar anaeróbio individual.
ao passo que os exercícios realizados a uma intensidade de limiar anaeróbio individual correspondem a uma intensidade de 100% do limiar. Então, justamente é a questão do indivíduo, né? Qual o nível de performance que ele consegue manter para cada tipo de treinamento. Então, muitas vezes, você sabendo o limiar anaeróbio, o limiar aeróbio, você vai saber que ponto que ele está atingindo maior nível de fadiga, que ele está conseguindo ter uma performance melhor e buscando daquele corpo ao máximo daquela via, né, metabólica. O que isso significa, né? O indivíduo consegue trabalhar numa alta intensidade em valores de frequência cardíaca, por exemplo, muito altos. Então, é aqueles casos que o indivíduo se sente confortável em fazer um exercício em alta intensidade, tá? Mas muitas vezes a gente tem indivíduos que não suportam esse exercício de alta intensidade de uma maneira cômoda e acaba sentindo muito o efeito do treinamento, tendo que ter uma recuperação maior, tá? Intensidade diferenciada. São, né, considerações práticas. Definir a intensidade do exercício intermitente, tendo como referência a velocidade máxima de cada atleta, numa determinada distância. Não parece adequado desde o ponto de vista biológico, já que a resposta metabólica e neuromuscular de cada um pode ser diferente. Então, justamente adequar a intensidade ao indivíduo, ao seu limiar. Tá legal? Quando se define a intensidade do exercício como porcentagem da velocidade máxima, os velocistas, né, característica de maior número e quantidade de fibras rápidas, deveriam realizar um treino menos intenso que os fundistas, fibras lentas, né, já que é muito provável que os velocistas apresentam valores mais baixos de resistência aeróbica. Né? Então, quando você sabe que o indivíduo ele tem características musculares, né, de fibras rápidas, você sabe que ele vai ter pouca resistência aeróbia, tá? Então você, né, diminui esse fluxo de treinamento nessa via aeróbia, tá? E agora quando você sabe, né, que o indivíduo aguenta um nível de resistência maior, você vai ter que explorar. É uma coisa bem simples também que a gente pode lembrar, a questão de hipertrofia. Tem indivíduos que com 8, 10, 12 repetições conseguem níveis de hipertrofia satisfatórios, mas tem indivíduos que precisam de 12, 15, 18 repetições para atingir um nível de hipertrofia maior. Então isso, né, é o que a gente tem que buscar aí na intensidade diferenciada. Tá? Por exemplo, no grupo de fundistas, executar maior número de repetições que os velocistas e com intervalos menores, de modo a tentar que a exigência da carga de treino sobre o organismo seja similar, né, para os dois grupos. Então, justamente, né, isso que foi comentado, né, a necessidade de uma quantidade de repetições maiores para atingir o mesmo objetivo. Duração, né? Uma das questões que não se conhece sobre o treinamento do desportista é saber qual momento do treino deve se interromper para que se produza um efeito positivo e para que a sua recuperação seja razoavelmente rápida. Então, justamente uma grande incógnita e um grande segredo também do treinamento a duração desse treino. A duração ótima, né? Manter naquela intensidade também. Então, né, grandes treinadores é que conseguem sentir esse feeling e acompanhar as respostas fisiológicas para poder encaixar uma duração adequada para que o estímulo seja satisfatório, nem pouco, nem muito, né, que obtenha os resultados de grande evolução. De acordo com alguns estudos efetuados nessa área, não se conhecem as variáveis que permitam detectar e prevenir o momento próximo do esgotamento, a partir do qual aumenta a produção de hormonas, né, de estresse. Então, o que acontece? Hoje a gente já tem até alguns marcadores, né, de fadiga, mas isso ainda não demonstra claramente a fadiga central do indivíduo.
Então a gente sabe que são vários aspectos do treinamento, né, e do indivíduo que fazem com ele chegar ao máximo da sua intensidade. Então, às vezes, fatores psicológicos fazem com que ele atinja um estresse muito grande, mas permaneça na atividade. A gente vê grandes maratonistas, né, que durante 3 horas e meia, 4 horas, realizando a corrida, né, indivíduos que praticam de forma amadora, vê que ele está esgotado, mas muitas vezes a vontade de terminar a prova, de concluir é maior, e ele consegue superar, né, essa questão dos seus desafios, da sua dificuldade, e conseguir se manter durante a atividade, né? Parece evidente que a utilização de métodos de prescrição do treino irão permitir conhecer melhor as razões pelas quais um determinado tipo de treino produz diferentes efeitos e assim como avançar no conhecimento da planificação do treino. Então, justamente isso é muito importante. Você, dentro da sua organização, da sua planificação, é você acompanhar os resultados do seu aluno referente àquela intensidade de treinamento. Isso é importantíssimo, porque a partir desse acompanhamento, você vai conhecer o seu aluno, você vai conhecer o seu atleta. E aí saber nele quais as condições que você pode aumentar a intensidade ou regular essa intensidade. Distribuição das sessões, né? Então aqui um exemplo, né, de Hubot em 1998 já colocava a questão do macrociclo, né, onde ele via a questão de 52 semanas, que é um ciclo anual, tá? 52 semanas é um ano todo, 12 semanas, né, cada um, dividido por 4 macrociclos, então aqui períodos de 3 meses, né? O mesociclo, 4 semanas, então eu dividi em vários mesociclos, que era cada mês, tá? Dividido por 4 semanas, e o microciclo, que era as semanas, né? Então tinha que planificar, né, e organizar esse microciclo, né, na semana. Então isso aqui é um modelo de uma planificação de um ano, como que pode ser feito, né? O grande macrociclo, que é um ano de treinamento, os 4 macrociclos, que de 3 em 3 meses, o mesociclo, né, variando cada mês, e o microciclo aí uma semana. Vamos falar da dica 1. Em cada mesociclo de 4 semanas, seria recomendado alternar semanas de treinamento intenso com semanas de treinamento de baixa intensidade, como por exemplo, 3 semanas de treino intenso e uma semana de regeneração, tá? Então é importantíssimo aí lembrar, por exemplo, de a cada sempre, né, um período de treinamento intenso, né, reservar um espaço aí para pelo menos uma semana de um trabalho de regeneração. Nunca fazer períodos muito longos, né, de treinamento intenso. Então, tal fato deve-se à concentração de hormonas, né, anabolizantes, testosterona, durante as 3 semanas de treinamento intenso, com diminuição da proporção entre as concentrações séricas, né, dessas hormonas anabolizantes e catabolizantes, cortisol. Desse modo, a semana seguinte de regeneração permitirá restaurar o índice de concentração das hormonas. Então, justamente esse período de recuperação é justamente para recuperar esses níveis de hormônios ótimos no corpo para poder né, realmente obter uma boa recuperação, né, uma fase de anabolismo que possa realmente aumentar aí essa questão, né, de uma hipertrofia, de uma capacidade física, né, de um ganho de performance, tá? A dica 2, sugere-se 2 a 3 dias de treino mais suaves ao longo de um microciclo, tá? Então também intercalar, né, durante a sua própria semana, né, alguns treinos aí mais lentos, dependendo, lógico, da frequência. Se o indivíduo vai treinar 6 vezes na semana, pode de repente, né, colocar aí 2 dias, né, mais calmos, né, 2 a 3 dias no máximo, né? Quando se intercalam dias de treino suaves entre os dias de treinamento intenso, as possibilidades de se produzir o sobretreino são muito menores e a capacidade funcional, né, no caso aqui do exemplo do nadador, é reestruturada constantemente. Tá joia?
Dica 3, né? Const et al. E em 1991 compararam dois grupos, né, de nadadores universitários americanos durante 4 anos. Um grupo treinava em média de 5 km ao dia e o outro grupo treinava 10 km ao dia. Ao fim dos 4 anos, ambos os grupos melhoraram 0,8% de média nos 100 metros de nado livre. Então você via ali a questão de dobro, né, de treinamento, mas mesmo assim os dois conseguiram obter o mesmo ganho. Esses resultados indicam que não é por treinar mais que se consegue as melhores marcas. Então, né, justamente não dando crédito à questão da quanto mais melhor, né, a duração, e sim também a questão de qualidade. Então deve-se promover constantes observações e estudos científicos sobre treinamento, no sentido de determinar qual o volume mínimo de treino para que o nadador alcance o máximo rendimento numa determinada prova. Então a gente tem que sempre estudar o que a gente consegue fazer, né, com menos esforço para ter mais resultado. Não é a lei sempre de poder fazer mais e mais e mais. Pelo contrário, né? Quanto menos esforço, menos treinamento tiver, maior resultado. Essa é a eficiência, né, do treinamento. Então, dica 4. A diminuição da intensidade de treino poderá ser acompanhada de uma melhoria da marca desportiva. Um exemplo frequente e simples observa-se nos atletas que melhoram suas marcas nas semanas seguintes de terem interrompido o treino devido a uma lesão. Então, justamente é a questão do descanso, né, da recuperação. Quando está numa sequência muito seguida de treinamento, e aquele indivíduo, por algum motivo, tem que interromper seu treinamento, parar, ele sente uma melhora, ele sente uma evolução dentro da sua performance por ter conseguido descansar, por ter conseguido recuperar totalmente. A diminuição da intensidade do treino em valores absolutos, minutos totais de treino, e em valores relativos, porcentagem do tempo total acima dos 85% do limiar individual, pode ser acompanhado por uma melhora significativa da marca pessoal. Então, justamente aí uma tendência, né, que já vem acontecendo dentro do treinamento desportivo. Você treinar menos e mais intenso. Tá? Isso se reflete em vários fundamentos do treinamento desportivo, em vários esportes. Você vê cada vez o pessoal tentando treinar menos tempo, mas com uma eficiência maior, com uma intensidade maior, com uma eficácia maior, com uma qualidade maior, ok? E a dica 5 para fechar, né? O taper de início, normalmente entre 7 a 14 dias antes do início da competição principal, que consiste em reduzir drasticamente o volume de treino, até os 85-90% do volume habitual, mantendo sessões intensas, mais curtas, né? A dica 4 ainda falando sobre essa questão. Outros investigadores consideram que durante o taper é mais interessante reduzir o tempo de treino intenso e manter o volume do treino a baixa intensidade. Então aí alguns autores aí debatendo justamente o contrário dessa ideia. O trabalho de preparação final dependerá de vários fatores, tais como situação física do atleta, massa muscular, especificidade, experiência pré-competitiva, idade, sexo, etc. Então também entra nessa questão principal a questão da individualidade biológica. Nos parece que uma ou 2 semanas antes da competição principal é consciente reduzir o volume e a intensidade de treino, dependendo da consistência do trabalho desenvolvido anteriormente. Tá? Então aí mesmo tendo essas dificuldades, tem se constatado que quando você, né, diminui um pouco o volume, você adequa no período pré-competitivo, isso tem mostrado aí ganhos significativos de performance. Tá legal? Então, pessoal, a gente vai encerrando essa segunda videoaula, essa parte 2 do treinamento. Acompanhe os exercícios, tá? Vocês concluam os exercícios aí para serem entregues e nos vemos aí numa próxima videoaula. Grande abraço a todos.